As meditações. No vídeo anterior, nós falamos sobre as meditações de René Descartes. Qual era o objetivo de Descartes ao escrever as meditações? Era provar a existência de Deus e que a alma é distinta do corpo, estabelecendo assim a distinção corpo e alma. Nós vimos que Descartes concebe a alma como mais conhecível, mais passível de conhecimento do que o corpo. Contextualizamos historicamente o filósofo. Falamos que ele é do século XVII, que ele é posterior a um tempo de inovações e incerteza. Nós tivemos a expansão comercial e marítima, reforma e contra-reforma, renascimento cultural, redescoberta das filosofias estoicas, céticas e epicuristas, e Descartes quer combater, sobretudo, o ateísmo. Descartes quer fazer um uso instrumental do ceticismo para combater o próprio ceticismo. Na primeira meditação, ele exacerbou a dúvida. Ele usou o argumento do engano dos sentidos, da indistinção entre sonho e vigília, do Deus enganador e, por último, o argumento do gênio maligno. E eu pedi a vocês que comparassem ao filme Matrix a questão do gênio maligno. Descartes fala: olha, eu tenho representações que eu não sei se são verdadeiras ou falsas, porque pode ser que um gênio maligno me manipule e faça com que eu tenha ideias que não haja correspondente na realidade. Um pouco semelhante ali aquelas cenas do Matrix em que uma pessoa está plugada e não sabe se o que passa na mente dele é verdade ou uma inverdade. Então, Descartes ele vai exacerbar a dúvida a ponto de colocar em questão a própria existência corpórea. Ele vai dizer: olha, pode ser que eu não tenha mãos, que eu não tenha boca, que eu não tenha cabeça e pense ter tudo isso. E ele vai chegar àquilo que ele procura, que é uma verdade clara, evidente e indubitável. Descartes procura por uma evidência. E ao exacerbar a dúvida, ele vai se deparar com a verdade do cogito, do penso. Ele fala: olha, se eu duvido, eu só posso duvidar, né, se eu pensar. Eu duvido, eu penso. No discurso do método, Descartes, ele colocou como uma espécie de silogismo: ó, não há, se eu duvido, eu penso. E se eu penso, logo eu existo. É importante dizer que Descartes recusa o cogito como um silogismo. Então, nas meditações, ele irá abandonar a formulação penso, logo existo, cogito ergo sum, para a formulação eu penso, eu existo. E eu gostaria de indicar para vocês a tradução do Fausto Castilho, que é uma tradução bilíngue, muito melhor do que a tradução dos pensadores. Aqui você tem a oportunidade de ter as meditações em latim e, ao mesmo tempo, em português. Sobre a segunda meditação, eu quero ler com vocês, porque nós vamos até o quarto parágrafo só e um pouquinho do sétimo, porque nós queremos saber que verdade é essa que Descartes pretende alcançar e de que maneira. Então, houve uma exacerbação da dúvida. Descartes advertiu para que a dúvida fosse inscrita na memória. Então, ele já começa a segunda meditação com a dúvida inscrita na memória. É preciso ater-se à dúvida.
Dúvida essa metódica, exagerada. Então, ele usa a dúvida como método, a dúvida é meditada, ele chama atenção para isso. E agora, então, na quarta meditação, ele vai nos falar sobre o estado em que a dúvida o deixou. Vejamos. Parágrafo 1. A meditação que fiz ontem deixou meu espírito repleto de tantas dúvidas que de agora em diante não conseguirei mais esquecê-las. Contudo, não vejo de que modo poderia dirimi-las. E como se de repente tivesse mergulhado em águas muito profundas, estou de tal forma surpreso que não consigo nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Olha só que interessante. Aqui, a dúvida cartesiana tem uma semelhança com a dúvida do ceticismo antigo. Ela é perturbadora da alma. A dúvida de Descartes o deixou extremamente perturbado, e ele descreve essa sensação de desespero, de perturbação, com essa metáfora. É como se ele tivesse imerso em águas profundas, sem poder subir à tona para respirar e sem poder firmar os pés no chão. Veja que estado de desespero em que se encontra Descartes. Sem embargo, empregarei todas as minhas forças e seguirei novamente o mesmo caminho que percorri ontem, distanciando-me de tudo em que poderia supor a existência da menor dúvida. Menor dúvida, coloca de lado. Como se eu soubesse que isso fosse completamente falso. Eu chamo a atenção de vocês novamente aqui para uma distinção de Descartes para o ceticismo. Aqui há um equívoco, porque no ceticismo, a suspensão da dúvida ela é uma consequência da equipotência ou equipolência de argumentos. Quando você coloca argumentos contrários, um de frente para o outro, quando você pesa na mesma balança argumentos contrários e vê que eles têm igual força, você suspende o seu juízo. Então, quando há dúvida sobre algo, quando você toma algo por falso, não é suspensão do juízo. Então, quando Descartes fala que vai suspender o seu juízo depois de ter meditado e tomado tudo como falso, então, se você toma como falso, não é uma suspensão de juízo. Já é um juízo, já é um assentimento sobre as coisas. Continuarei sempre nesse caminho até encontrar algo de certo, ou, ao menos, se outra coisa não me for possível, até aprender com segurança que não existe nada no mundo de certo. É a conclusão do primeiro parágrafo. Descartes está em busca do que ele chama de ponto arquimediano. Vocês conhecem o princípio da alavanca de Arquimedes? O princípio da alavanca de Arquimedes, para quem já usou um pé de cabra, ou para quem já usou uma alavanca para mover uma pedra, às vezes a gente vê as pessoas que instalam, né, aquele meio-fio na beira do asfalto, eles usam, às vezes, uma alavanca para mover algo muito pesado, porque você precisa de menos força para mover aquilo. Então, você precisa de um ponto fixo, de uma alavanca que se apoia nesse ponto, e aí você consegue, com facilidade, mover algo que sem essa alavanca e sem o ponto fixo, você não conseguiria. Então, Descartes fala no segundo parágrafo, Arquimedes, a fim de tirar o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo para outro, não pedia nada mais que não fosse um ponto fixo e certo, porque Arquimedes
dizia na antiguidade: dê-me um ponto fixo e eu moverei o mundo, usando o princípio da alavanca. Portanto, terei o direito de alimentar grandes esperanças se fosse bastante feliz para encontrar apenas uma coisa que seja segura e incontestável. Uma outra diferença que eu gostaria de chamar a atenção, para a qual eu gostaria de chamar a atenção, é que a filosofia de Descartes não aceita probabilismo. No ceticismo antigo, o ceticismo de Carníades, da Academia de Platão, um substituto, um diretor da Academia de Platão, no século II a.C., ele aceitava o probabilismo. A nossa ciência aceita probabilismo. O que isso quer dizer? Você faz algo estatístico, então algo que se aproxima da verdade, que tem semelhança de verdade, que pode, inclusive, num outro momento, ser substituído por algo em que se encontre mais evidência. Mas a filosofia de Descartes não aceita probabilismo. Ele quer uma verdade absoluta, certa, segura, incontestável, extremamente evidente. Parágrafo 3º. Presumo, então, que todas as coisas que vejo são falsas. Convenço-me de que nunca houve tudo aquilo que a minha memória repleta de mentiras me representava. Penso não possuir sentido algum. Acredito que o corpo, a figura, a extensão, o movimento, o lugar não passam de ficções do meu espírito. Então, o que poderá ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, exceto que nada de certo existe no mundo. Parágrafo 4. Ele começa já aqui com uma inspiração do filósofo Montaigne. Mas que sei eu? Olha só, aquela postulação socrática, sei que nada sei. Aqui, a postulação sei que nada sei é uma postulação assertiva, porque parte do pressuposto de que você sabe de algo, que nada sabe. Aqui, Descartes, inspirado em Montaigne, pergunta, mas que sei eu? Olha a distinção da frase de Montaigne para a de Sócrates. Ao invés de afirmar que não sabe, Montaigne se pergunta, que sei eu? É uma pergunta. Então, aqui, claramente há uma inspiração de Montaigne em Descartes. Mas que sei eu? Se não existe nenhuma outra coisa de diferente das que acabo de considerar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida, não existirá algum Deus ou alguma outra potência que me infunda tais pensamentos no espírito? Isso não é necessário, pois talvez eu tenha a capacidade de produzi-la por mim mesmo. Eu, então, ao menos não serei alguma coisa? Olha a aproximação do cogito. Eu, então, ao menos não serei alguma coisa, mas já neguei que possuísse qualquer sentido, qualquer corpo. Então, olha só, eu neguei que eu possuísse corpo. E Descartes se pergunta, mas eu, que tenho todas essas ilusões, será que eu não sei alguma coisa? Então, certamente, eu não sou um corpo, porque eu descartei essa possibilidade. Contudo, titubeio, pois o que resulta daí? Serei de tal maneira dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas eu me convenci de que nada existia no mundo, que não havia céu algum, terra alguma, espírito algum, nem corpos alguns. Logo, me convenci também de que eu não existia? Com certeza, não. Sem dúvida, eu existia. E aqui a gente chega numa tripla disposição da existência, porque está no passado, olha só. É claro que eu existia, tempo passado,
tripla disposição da existência do eu, do ego. Sem dúvida eu existia, se é que eu me convenci ou só pensei alguma coisa. Mas existe alguém, não sei quem, enganador, muito poderoso e astucioso, que dedica todo o seu empenho em enganar-me sempre. Não há, então, dúvida alguma de que existo. A outra temporalidade da existência, o presente. Eu existia, eu existo. Não há, então, dúvida alguma de que existo se ele me engana. E por mais que me engane, nunca poderá fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. A tripla disposição da existência, o futuro. Enquanto eu pensar ser alguma coisa, eu existirei. Depois de haver pensado bastante nisto e analisado cuidadosamente todas as coisas, se faz ter por necessário, por inalterável, que esta proposição, eu sou, eu existo, é obrigatoriamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. Então, olha a diferença da meditação para o discurso do método. O discurso do método tem a formulação cogito ergo sum, penso, logo existo. Aqui nós temos a seguinte formulação, né? Eu sou, eu existo. Quando eu penso, eu me vejo existindo. É uma intuição do espírito, de modo algum um silogismo, como apareceu lá no discurso do método em que Descartes escrevia: cogito ergo sum, penso, logo existo. Aqui a formulação é eu sou, eu existo. Vamos ver aqui na tradução do Fausto Castilho, né? Eu sou, eu existo. Isto é certo. Mas por quanto tempo? Ora, enquanto penso, pois talvez pudesse ocorrer que eu já não tivesse nenhum pensamento, deixasse totalmente de ser. Aqui a dependência do existir, condicionada à existência do pensamento. Sou por. Agora eu admito. Agora não admito nada que não seja necessariamente verdadeiro. Sou, portanto, precisamente, sou uma coisa pensante, isto é, mente ou ânimo ou intelecto ou razão, vocábulo cujo significado eu antes ignorava. Sou, porém, uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente. Mas qual coisa? Já o disse, uma coisa pensante, ou seja, uma res cogita. Isso está no parágrafo 7. Aqui no 4, ele fala essa formulação. Ele faz essa formulação. Ego sum, ego existo. Eu sou, eu existo. É necessariamente verdadeiro todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente. Então, está aqui a intuição do cogito, aquela verdade que o Descartes procurava, aquele ponto arquimediano, que é o ego, que é o eu sou, eu existo, é sempre verdadeiro.